Aleluia. O pessoal fala assim, vamos dar um spoiler. Spoiler. Irmãos, um homem, há uns 300 anos antes de Cristo, homem sábio, muito sábio, grego. Alguém chegou e falou, puxa vida, o senhor é o homem mais sábio da Grécia. Ele disse assim, uma coisa eu sei, que nada sei. Uma coisa eu sei, que nada sei. Irmão, na quarta-feira passada, domingo passado, o servo de Deus pregou aqui uma mensagem conhecidíssima, irmãos, da bem-aventurança. Bem-aventurados, os mansos, misericordiosos, limpos de coração, e foi falando. Irmãos, eu nunca aprendi tanto na minha vida, por quê? Porque eu ouvia uma coisa e eu precisava e preciso praticar as bem-aventuranças de Jesus em minha vida. E para completar, na quarta-feira, o servo de Deus pregou e eu perguntei, ele disse, Mateus 14, se não me engano. E ele falou sobre fé e tal, sabe? Foi falando sobre fé e deu testemunho, né? Do que aconteceu na vida dele quando ele usou a fé de uma maneira correta, irmãos. Tem que usar de maneira correta. Aí eu pensei na frase, uma coisa agora eu sei, que eu nada sei de nada mesmo. Que eu não sei de nada, irmãos. Você não sabe nada, eu não sei nada. Quem sabe tudo é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Por gentileza, abramos nossa Bíblia em Lucas capítulo 5. Oh, glória. A mesa está preparada, irmãos. Prato recheado. Já viu quando você vai no lugar que você começa a derramar a mistura? Puxa vida, tem frango, tem peru, tem não sei o que, aqui é espiritual. Banquete espiritual. Tem de tudo. Pode ler, por gentileza. Lucas 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Calabash, alamaxanahash. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper.
Amém? Glória a Jesus. Irmãos, tinha tantos barcos. Pelo menos do lado de Pedro tinha 2, não é isso? Tiago e João. Mas tinha outros barcos. Só que Jesus queria o barco de Pedro. São tantas vidas, são tantos barcos, mas o Senhor quer o teu barco. Mas, Senhor, meu barco é o teu barco. Quem sabe os outros barcos estavam em melhores estados de conservação, alguma coisa assim, mas o Senhor queria o barco de Pedro. Tudo que Alexandre contou aqui, ele ficaria muito mais, a esposa muito mais, eu tenho certeza. É porque o Senhor, e eu falava aqui com o pastor alguma coisa, algum particular, né, pastor? Particular entre Jesus e o pastor. Que Jesus, Alexandre, tudo aconteceu porque ele queria e ele quer os seus barcos. O teu barco, o barco da sua esposa, que é um barco só. Não é isso? É uma só carne, então é um barco só. Glória a Deus. Irmãos, Pedro pensou que sabia. Sou especialista, sou empresário. Conheço tudo de pescaria, né? Sou um PhD em pesca, né? Ele podia dizer, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado em pesca. Eu não preciso que ninguém me ensine, porque eu sei é tudo. Mas naquela noite, irmão, naquela madrugada, os peixes se esconderam. Os peixes sumiram. Glória a Deus. Irmãos, é a frustração. Eles viviam daquilo, irmão. Tinha um lado social. A alimentação básica era pão e peixe. Como é que eles iam fazer? O povo estava lá esperando peixe. Na rua, no mercado. E agora? Que decepção. Que situação difícil. Irmão, o Mar da Galileia tem 21 quilômetros. É grande, hein? É da Praça da Sé até o quilômetro 21. Praça da Sé é o Marco Zero de São Paulo. Mas os peixes não queriam nada. Diz que é um dia do peixe, um dia do pescador. Aquele dia era o dia do peixe. Meu Deus. E eles voltam. Vamos lavar a rede, fim de expediente, secar o barquinho. Eu creio que todo mundo sério. Não é? Quando eles pescavam era diferente, né? Vinham cantando, alegre, né? Mas, irmãos, naquele dia era tristeza, era melancolia. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, eu quero o seu barco. Ele podia questionar, já sequei o barco, né, pastor? Estou enrolando as redes. Puxa vida, agora vai sujar o meu barco? Mesma coisa de uma pessoa. Você levar seu carro lá no Lava Rápido, pagar uma grana, perfumar cheirosinho. E aí aparece uma pessoa lá, dá para o senhor fazer um carreto, levar até lá no pronto-socorro. Aí o cara suja o seu carro. Aí, era mais ou menos assim. Aí Pedro falou, se fosse outra pessoa, eu não dava nem resposta. Se fosse outro pescador, e eu nem ouvia.
Mas como é o Senhor que manda o mar acalmar, ele se acalma, manda a tempestade parar, ela para, manda as ondas baixar, elas baixam. Eu vou fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor está mandando. Irmãos, a fé passa pela obediência e pela humildade. Abraão teve fé, mas ele também teve humildade e obediência. Pedro era meio marrudão, né? Meio truculento, mas ele cedeu. Ele reconheceu o poderio, a autoridade do Senhor. Irmãos, a palavra diz assim: não seja como a mula, como o burro que precisa pôr cabresto, pôr freio para torcer, irmão, para quebrar. Não, amados irmãos. Vamos pedir a Deus graça para nós ser maleável, para nós entender, irmãos, e obedecer a vontade do Senhor, embora não seja a nossa vontade, mas a vontade soberana de Jeová deve prevalecer em nossas vidas. Jesus termina de pregar, não é? Irmãos, era muita gente, multidão, e apertando o Senhor. Pedro agora vai mais profundo. Mais profundo. Vai mais. Vai mais profundo na oração, irmão. Vai mais profundo na consagração. Vai mais profundo pro jejum. Vai mais profundo pro perdão. Não, vai mais. Oh, glória. É lá que está o pesqueiro de Jesus. Aleluia. E aí o Senhor dá ordem para os peixes. Peixes. Aí subiu só peixe bom, Fabiana. Fala um peixe bom aí, Fabiana. Não vem? Ah, salmão. Pensei que você ia falar sardinha. Sardinha é peixe de pobre. Fala um peixe bom aí, pastor Manuel. Hã? Fala um bom aí, oh, meu Deus. Leandro. Tilápia. Dourado. Salmão. Irmã Maria Maia. Qual que a senhora gosta? Curimbatá. Irmãos, os peixes vieram pulando e encheu a rede. Irmãos, outro milagre. A rede arrebentava e os peixes não fugiam, pastor. Outro milagre da multiplicação. Irmãos, o evangelho é solidariedade. O crente não pode ser suvino, mão de vaca, só quer para ele, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é assim. Venha, turma, tem peixe bom para nós. Vem, pessoal. E eles vieram. E coloca peixe, os peixes não terminam. E enche o barco de um, e mais peixe, enche o barco. E enche o barco, e o barco quase afunda. Irmão. E Pedro cai por terra. Senhor, eu sou um pecador. Reconheceu que ele não sabia nada. Se reconheceu Jesus como... Se ele se reconheceu como pecador, é porque ele reconhecia Jesus como Salvador. Aleluia. E encher os barcos com peixes da melhor qualidade. E eu fico imaginando o pastor Anderson. Quando eles chegaram lá no mercado, na rua, mas que peixe é esse? É diferente. Ele é carnudo, olha. Onde é que você...
Mas onde é que vocês pegaram aí? É aí, ué. É aí que a gente pesca. Ah, mas tá diferente. Onde é que vocês acharam esse peixe? Aí eles falaram, foi no pesqueiro de Jesus. Quem te deu isso? Como você conseguiu? Foi Jesus. Foi no pesqueiro de Jesus. Oh, irmãos, passa pela humilhação, passa pela obediência, para vir coisa boa. Pedro não imaginou, Pedro não pensou, os outros não pensaram que poderia acontecer o que aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, aquilo lá era Jesus preparando o cenário. Preparando o terreno, irmãos, para algo muito, muito, muito maior. Doravante, Pedro. Tu serás pescador de alma. Oh, irmãos. Pescador de alma. E o tempo se passou, irmãos. É no cronômetro de Deus. É no tempo de Deus. Alguém falou aqui. É na hora de Deus. É no momento de Deus. O mesmo Jesus que deu ordem para os peixes se esconder, deu ordem para os peixes aparecerem. Aí Jesus morreu, sofreu muito, ressuscitou e deu a ordem. Ficam lá em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Tem um hino lá das antigas que fala: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido com o poder de Deus. As palmas! Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido com o poder de Deus. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido com o poder de Deus. Aleluia. E Pedro obedeceu. Pedro estava lá no meio dos 120 homens e mulheres. E de repente, línguas de fogo sobre cada um. Eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E aí começa a trajetória de Pedro. Na primeira jogada de rede, quantas almas, gente? 3.000 almas. Na segunda, quanto já deu? 5.000. 3 mais 2. Parou aí, presbítero? Parou, pastor Anderson? Parou, irmandade? Não. Colocava as pessoas e ele passava e a sombra, oh irmão, a sombra de Pedro curava as pessoas. Aleluia. Irmãos, um ato de fé, um ato de obediência, um ato de humildade. Agora Pedro
cheio do Espírito Santo. Irmãos, Pedro era iletrado. Certo ou errado? Pedro virou cientista. Olha o que você está falando, pastor. Pedro virou físico. Olha o que você está falando. Lá em Pedro, não sei se é primeiro ou segundo, ele diz assim: os elementos ardendo se fundirão. Isso é a linguagem, irmão, de físico, né, Leandro? Isso é linguagem de gente de faculdade. Isso é linguagem de gente de química. E ele diz que os elementos ardendo se fundirão. O que ele está dizendo, irmão? Tem gás debaixo da terra, tem gás aqui, né? Oxigênio, hidrogênio, né? Tem gás nas nuvens. Não é? Tem radioatividade no nosso corpo. E o que Pedro está falando, amados irmãos? Que haverá uma explosão, que a terra vai virar uma bola de fogo, que haverá a fundição. É fundição? Fusão. Não é? Negativo com positivo. Lá, coisas dos átomos. E vai pegar fogo. Sabe, amados? As raízes mais profundas vão ser arrancadas. Aí cumpre-se o que está lá no Apocalipse. Eis que crio novo céu e nova terra. Glória a Deus. Tudo porque ele entregou o barco. Vamos entregar o nosso barco? Ah, mas aquele banquinho lá não entrega. Entrega tudo. Barco, banco, remo. É? Barco? É. Barco de carne, irmãos. Barco preto, barco branco. Mas não é esse aqui. É lá dentro. É lá dentro. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas é acessório, irmãos. O básico é Jesus. O básico é Deus. O alvo, o objetivo é vida eterna. Irmãos, assim como Pedro repartiu peixe, fruto da pesca, vamos repartir, irmão, com as pessoas. O povo lá em casa diz que eu sou viciado em celular. Deixa eles falar. Manda mensagem direto. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Jesus te ama. Irmãos, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o quê? Ouço louvores, não é? Irmãos, é o meu modo, né? O jeito que Deus me deu para usar o barco, não é? De vez em quando a vista dá umas clareadas legal. E a gente vai levando. Que Deus nos abençoe. Viu, pastor? Deus abençoe o nosso pastor, a liderança, viu, irmãos? Viu? Eu disse para o pastor que agora é tempo de cantar, é tempo de sorrir e é tempo de safrar. Amém? Que Deus seja louvado. Aplauda o Senhor Jesus.